irmãos. Durante a Santa Missa, o padre Wanderson está atendendo confissões ali atrás, então quem não pôde confessar ainda, pode aproveitar o momento. Um grande personagem do Antigo Testamento, um dos juízes, tempo dos juízes ainda, antes de Deus dar para o povo hebreu um rei. Os juízes tinham grande força moral diante do povo, e havia um deles que, além da força moral, tinha uma grande força física, que foi considerado um dos maiores, um dos homens mais fortes de que narra a Sagrada Escritura. O seu nome era Sansão. Ele, com a sua força, vencia muitos, sozinho. E um dia os filisteus, que eram pagãos, resolveram lá em Gaza prendê-lo. E ele entrou numa cidade para passar a noite, e fecharam a cidade com as portas de ferro muito fortes. E Sansão ficou lá à noite, e eles iriam pegá-lo na manhã seguinte. Mas aconteceu que durante a noite Sansão vai, enquanto os homens dormiam, ele vai às portas e com a sua força derruba tudo e sai e vai para um monte. Sansão aí é figura de Jesus. Se nós olhamos o que aconteceu essa última noite, a noite da Páscoa, em que os inimigos tinham encerrado o corpo de Jesus no sepulcro, colocaram guardas para vigiar e cantavam vitória. Conseguimos acabar, destruir aquele que se dizia filho de Deus. Mas nessa madrugada nós vimos algumas mulheres irem ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus, porque na sexta-feira não deu tempo, o sol já se punha, e então não podiam fazer mais nada. E hoje pela madrugada elas vão ao sepulcro e vão conversando entre si: quem vai nos retirar a pesada pedra? Mas iam confiantes, iam lá fazer o seu trabalho, fruto do seu amor, do seu carinho, da sua atenção para com Jesus. E quando chegam à entrada do sepulcro, vem a entrada aberta e não encontram o corpo, encontram lá um homem, um jovem, sentado, e pergunta-lhes: procurais entre os mortos aquele que está vivo? Jesus Nazareno? Ele ressuscitou, não está aqui. E aquelas mulheres, na sua simplicidade, mas na sua pureza, são as escolhidas por Deus para proclamarem ao mundo que Ele ressuscitou. Então, por uma mulher entrou o pecado, Eva. Agora Deus, então, pelas mulheres, anuncia a ressurreição. Foram as primeiras testemunhas da ressurreição. E elas saem correndo para mostrar que aquele túmulo vazio agora não era um túmulo de um cadáver, mas era um túmulo glorioso. Cumpre-se aí a profecia de Isaías, bem no Antigo Testamento, que diz: eis que seu túmulo será glorioso. Encontramos o túmulo glorioso de Jesus. Mas glorioso em quê? O túmulo glorioso de Jesus é glorioso na fé e pela fé, é glorioso pela esperança e é glorioso pelo amor, glorioso pela caridade. E sobre esses 3 pontos gostaria de meditar com vocês nesta Páscoa deste ano de jubilar de 2025. O túmulo de Jesus, ou o sepulcro de Jesus, é glorioso pela fé. Por quê? Jesus fez muitos milagres, curou muitos doentes, deu vista aos cegos, expulsou demônios, perdoou pecados, curou paralíticos,
multiplicou pães, andou sobre as águas, transformou água em vinho. Mas mesmo assim, os seus inimigos, eles gritavam, vociferavam contra Jesus, tentando pegá-lo em alguma palavra. E diziam a ele: que sinal que tu nos dás de que a tua missão é divina? Que sinal nos dás de que foste o enviado? E Jesus disse: essa geração adúltera e incrédula pede um sinal. E nenhum sinal maior será dado senão o sinal do profeta Jonas. E assim como Jonas ficou no ventre do peixe durante 3 dias, assim também o Filho do Homem ficará no ventre da terra durante 3 dias e depois ressuscitará. Este será o grande sinal. Também quando ele vai ao templo e expulsa os vendilhões do templo, eles perguntam: mas por que fazes isso? Com que autoridade? Quem te deu autoridade? E Jesus diz: destruí este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. E São João dizia que Jesus falava do templo do seu corpo. Quando Jesus está lá na cruz, os seus inimigos gritavam, vociferavam: tu que destruís o templo e em 3 dias o reedificas, se és o Filho de Deus, desce da cruz e acreditaremos. Desce. E Jesus não responde a eles nada. Mas 3 dias depois vem a grande resposta. Jesus ressuscitou, e ressuscitou pelo próprio poder. Santo Ambrósio diz que outras ressurreições aconteceram, e aconteceram pelo poder de outro. Como nós vemos no Antigo Testamento, Elias ressuscitar um jovem, Eliseu também ressuscita o filho da sunamita, mas agora Jesus ressuscita a si mesmo pelo seu próprio poder. Ressuscitou glorioso e triunfante para nunca mais morrer. Não ressuscitou como as outras ressurreições, agora é uma ressurreição triunfante, uma ressurreição gloriosa. O seu corpo agora é um corpo glorioso, é claro, impassível, é um corpo belo, sem dor, sem sofrimento, para nunca mais morrer. E é o testemunho desta ressurreição de Cristo que dá força à igreja. E São Paulo diz que é a base da nossa fé, a ressurreição de nosso Senhor. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé. E os apóstolos começaram a pregar exatamente que ele vive, que ele ressuscitou glorioso. Não ressuscitou do modo subjetivo, como alguns teólogos modernistas querem dizer, que a ressurreição de Cristo foi algo simbólico, que estava na cabeça ou no sentimento dos apóstolos, que tinham aquele sentimento de que ele estava vivo. Não, foi algo real, algo palpável. Vede minhas mãos, vede os meus pés, toquem aqui. E São Tomé, o incrédulo, para nós foi uma bênção, porque Jesus disse: toquem aqui, toque, aqui é minha chaga, toque. E Tomé se prostra e diz: meu Senhor e meu Deus. E presos João e Pedro, porque testemunhavam a ressurreição, sendo proibidos de falarem de Jesus, diziam: não podemos calar aquilo que nós vimos e ouvimos. Ele ressuscitou, ele é Deus, ele ressuscitou, é o Cordeiro Pascal imolado, como diz São Paulo. O seu sangue é a nova aliança que Deus faz com os homens. Ele ressuscitou. E por causa da ressurreição e daquele túmulo glorioso, túmulo de fé, os apóstolos deram a própria vida. Diante daquele túmulo de fé, muitos se converteram e mudaram suas vidas. Todos os santos que nós vemos na história da igreja se tornaram santos por serem testemunhas daquele túmulo
vazio, mas túmulo glorioso. Ele ressuscitou. Os mártires derramaram seu sangue por causa dessa ressurreição de Jesus. Os missionários que se espalham pelo mundo são missionários da ressurreição, porque espalham que Cristo ressuscitou, que Ele é Deus. Então a nossa fé é uma fé viva, porque nós somos todos testemunhas da ressurreição de nosso Senhor. Ele é o grande vitorioso, vitorioso sobre a morte, vitorioso sobre o pecado e vitorioso sobre o demônio. Ele vive, glorioso e triunfante. É Cristo o Rei da glória. E é a Ele que nós seguimos, a Ele, com Ele nós nos configuramos e com Ele nós o identificamos. Somos membros do seu corpo místico, seu corpo vivo. Guiados pelo Espírito Santo, somos conduzidos nesse mundo, testemunhas de Cristo ressuscitado. Os inimigos de Cristo e da igreja fazem de tudo para atacar a ressurreição. Por isso vilipendiam Jesus, maltratam Jesus, mas Jesus é vitorioso. Tivemos aqui, alguns anos atrás, no carnaval, uma cena tétrica em que o diabo, dos desfiles aí, o diabo sai carregando alguém como se fosse figura de Jesus e maltratando, e ele cantando vitória. Não! O diabo é um derrotado, ele não vence, e quem quiser ficar do lado dele vai também perder, ou já perdeu, porque é em Cristo, que aparentemente é um derrotado, aparentemente ele perdeu a batalha, mas não, ele vence. Vence com a sua morte e vence com a ressurreição. E assim também a igreja. Querem destruir a igreja, perseguem a igreja, por fora se infiltram dentro da igreja para destruí-la, mas ela vai sempre vencer, porque ela é o corpo místico de Cristo, e Cristo glorioso, Cristo ressuscitado. E passa muitas vezes na história a igreja como Cristo, momentos de dor, de sacrifícios, de sofrimentos, de traições, até muitas vezes dos próprios filhos, mas a igreja vence. E quem quiser ter a vitória tem que pertencer à igreja, porque é na igreja que está a salvação. Fora dela não há salvação. Podem cantar aleluia, dizer glória a Deus, mas fora da igreja não há salvação. Mesmo que usem Bíblia, que usem termos até eclesiásticos, mas se estiver fora da igreja, não se salva. Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Cristo glorioso, Cristo que vence. E aquele sepulcro é o sepulcro glorioso da nossa fé. E é também um sepulcro de esperança. Por quê? Se Cristo ressuscitou, todos nós ressuscitaremos. Essa é a nossa esperança. E vivemos aqui na terra como peregrinos. Não temos aqui morada certa. Não vamos ficar aqui para sempre. Tudo passa, sabemos disso. E temos refletido tanto na Quaresma sobre este ponto. Somos peregrinos. Um dia nosso chega. O dia da morte já está certo. Como vamos morrer, Deus já sabe. Onde, a que horas do dia, com que sinais, Deus já sabe. E já está certo. Só não sabemos quando, mas vai chegar. E se nós olharmos diante da morte, poderíamos cair no desespero, porque o que mais os homens temem é a morte. Veja aí o crescimento dos hospitais, o crescimento da ciência, da medicina, que lá tem seu valor e deve realmente se desenvolver, mas tudo isso é para apenas prolongar mais um tempo a nossa vida aqui na terra. Mas uma hora a vitória vai ser da morte sempre. E se nós olharmos para a morte, temos a tentação de nos desesperar. Meu Deus, e agora? Porém, se nós olhamos a ressurreição de Cristo, diante da morte nós não nos desesperamos.
Somos alimentados pela esperança. E aquele túmulo vazio nos alimenta neste sentido. Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Também gloriosos. São Paulo diz que ele é a primícia dos que dormem. Foi o primeiro que ressuscitou, glorioso. Assim também nós esperamos um dia, quando Cristo vier sobre a terra, nós ressuscitaremos também e teremos a glória. E que dia será para nós de tanta grandeza? Jó, no Antigo Testamento também, ele maltratado, doente, abandonado pelos amigos, todo ferido de lepra. A esposa dizia: mas você ainda glorifica a Deus? E ele dizia: eu sei que meu Senhor vive e que virá no último dia sobre a terra. E eu verei Deus, e terei meu corpo como de uma criancinha. Que esperança de Jó! Acabado, maltratado, ferido. Que esperança! Nós, diante de tantos problemas, às vezes tão pequeninos, nos desesperamos. Vem uma doença, meu Deus, está tudo perdido. Vem um problema financeiro, meu Deus, e agora? Estou perdido. Vem uma humilhação, uma discórdia da família, o abandono de alguém a quem amamos. Vem os problemas, as dificuldades, a nossa nação com tantos problemas, violências, guerras, problemas pessoais, enfim. Diante de tudo isso, o diabo vai dizer: você ainda confia? Você ainda espera nele? Você ainda acha que ele vai te ajudar e vai te dar alguma coisa? Aí nós olhamos para o túmulo vazio e nos enchemos de esperança. Eu sei que meu Senhor vive e que virá no último dia sobre a terra, e eu verei Deus. Nós todos ressuscitaremos, todos, os bons para a vida eterna, e nos encontraremos com este corpo que será glorioso, com todos os nossos amigos, nossos irmãos, com os santos, nossos familiares também. Que alegria será esse reencontro, que abraço, que sorriso, que glória! Tudo passou, as cruzes passaram, as dores se foram, as lágrimas foram enxugadas. Vivemos dessa esperança. Tem confiança, filhos. Eu venci o mundo. Se Cristo ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos. Por isso o cristão nunca se desanima, sempre confia, sabe que tem um grande Deus e Pai que cuida de todos nós. Podemos ficar abatidos, sim. Nossa fraqueza humana sempre nos pressiona para baixo, mas olhemos para o alto, sabendo que nosso Senhor cuida sempre de nós. Olhemos para o sepulcro com esperança, mas olhemos para o sepulcro também com amor. Ele é glorioso pelo amor. Na história da igreja, quanto cuidado a igreja teve por aquele lugar, o Santo Sepulcro. Que amor! Vemos o exemplo das cruzadas na Idade Média. Até as crianças, lá na sua inocência e ingenuidade, corriam para o sepulcro. Muitas foram até dizimadas no caminho. Corriam para o sepulcro porque amavam. Os turcos, os muçulmanos estavam invadindo, estavam profanando. Íamos defender o sepulcro. Quanto amor encontravam no sepulcro. Mas no sepulcro encontramos o amor de Cristo por nós, que derrama o seu sangue até a última gota, que ressuscita e que nos pede o nosso amor. Sim, pelo sepulcro como um local sagrado, mas mais ainda por Jesus, o Santo dos Santos. Cristo quer que nós amemos o sepulcro, mas amemos de outra maneira. Primeiro, amemos a Ele,
como nosso Senhor. Procuremos a nossa intimidade com Ele, nossa união com Ele. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e nele faremos morada. Quer que o amemos na Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem me ama, serve também, porque estou aqui como aquele que serve, como aquele que lava os pés, e aquele que me ama, serve o seu irmão, lava também os pés. Aquele que me ama, procura a comunhão, que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Aquele que me ama, ama o seu irmão. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É este amor que o sepulcro nos ensina, que nos faz sair de nosso egoísmo, de nossa maldade interior, que nos faz crescer na caridade. O sepulcro que nos ensina essa intimidade com Jesus pela oração, pela Eucaristia, como disse, também essa que nos enche com um fogo que faz com que ele se espalhe pela terra. Ontem à noite nós vimos o fogo como um símbolo especial na liturgia, né? Começamos falando do fogo o tempo todo. Carregamos o fogo nas mãos. O Padre levou o fogo do Cristo ressuscitado no círio, né? Esse fogo deve estar no nosso coração, que é o fogo do amor. Então sejamos missionários desse fogo que é Jesus, e espalhemos este amor aos outros. Não desanimemos, meus irmãos. Jesus Cristo nos diz isso. Tem confiança, filhos. Eu venci o mundo. Por isso o sepulcro nos chama a uma verdadeira fé, a verdadeira esperança e a verdadeira caridade, enquanto estamos aqui na terra, para depois termos a plenitude no céu. Amém.